aí, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui para mais um Little Drops. Vamos continuar a nossa caminhada sobre Marcos. Hoje nós vamos para a parábola daquela pequena sementinha, sabe? O grão de mostarda, que é pequenininha, mas cresce, 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 cresce. Então, vamos bater um papo sobre a parábola do grão de mostarda. Semana passada nós vimos a parábola da semente e vimos que nós temos que o quê? Produzir. A gente chega a essa conclusão. E agora nós vamos à parábola do grão de mostarda. Eu separei um estudo que está aqui, ó, na Catena Áurea, que foi organizada por Tomás de Aquino. Tá bom? Um material maravilhoso. Ai, pastor, mas é um material católico. É um material feito por um pai da igreja, por um homem, por um teólogo muito capacitado, entendeu? Que na época em que existiam homens de Deus sérios, mais sérios do que nós, mais sérios do que muito evangélico por aí. Então não é porque é católico que você vai deixar de lado. Você vai ver se o cara é correto ou não. Então vamos lá, vamos ler a passagem, vamos ver o que o Senhor tem a dizer para nós na questão da parábola do grão de mostarda. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem se aninhar à sua sombra. Vamos ver o que está aqui na Catena Áurea, o que ela diz para a gente? Bom, a Catena Áurea é um comentário, nós temos do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Mateus. E o que ela compreende? Tomás de Aquino fez um catado de grandes homens de Deus, comentando versículo por versículo os evangelhos, tanto de Mateus quanto de Marcos. Nós estamos vendo aqui o volume 2, que é do Evangelho de Marcos, que é o que a gente está estudando. Então vamos lá, nós vamos começar pelo que disse Teofilacto Diócrida. Eu reclamo que meu nome é Raul Bolota. É certamente minúscula a palavra da fé. Ou seja, a semente é a palavra de fé, é o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Crê em Deus e será salvo. Só temos a capacidade de crer em Deus com a escolha dele, com a ação dele, com a mudança do Espírito Santo em nosso coração. Mas, espalhada sobre a terra, a pregação dilatou-se e aumentou, de modo que as aves do céu, isso é, os homens contemplativos e elevados pela inteligência e pelo conhecimento, habitem sob ela. Ou seja, o reino de Deus, ele cresce. Nós temos a semente, que é a fé, a palavra de Deus, ela dá resultado e ela vai crescer a certo ponto que nós venhamos nos achegar debaixo dessa planta e vamos ser o quê? Protegidos, cuidados. Esse evangelho vai fazer a diferença na nossa vida. Vai tomar conta da nossa vida de uma maneira que vai ser o único lugar onde nós vamos nos proteger. Vai ser a única coisa que realmente importa na nossa vida é essa fé. É a palavra de Deus, é o reino de Deus. São as coisas de Deus. Que começou pequenininho, com aquele irmãozinho que muitas vezes nem falou nada, deu um panfletinho com um versículo bíblico pra gente. E aquilo lá, aquela semente entrou no nosso coração e foi crescendo, foi germinando, foi tomando um vulto a ponto de tomar conta das nossas vidas. E se tornou o nosso porto seguro, a nossa esperança. A única esperança que nós temos, porque tudo que nós vemos, essa luz que está me iluminando, essa câmera que está me filmando, a esposa maravilhosa que está aqui do meu lado, fala um oi aí. Oi, gente. Ela não quer aparecer, ela está sem maquiagem, ela é chique, o cachê dela é alto. Então, a esposa maravilhosa aqui do meu lado, isso vai acabar. A gente vai fechar os nossos olhos um dia. E aí a gente vai para a eternidade, pessoal. E é isso que importa. A gente vai ter noção de que todas essas coisas não servem para nada. A nossa esperança vai estar naquela árvore, naquele grão de mostarda que cresceu. Porque aqui o solo não é nada. Do solo, como a gente viu antes, só cresce erva daninha. O solo sozinho por si não faz nada. Agora, aquela árvore que cresceu, enorme,
que nos protege, nos dá sombra, nos dá frutos para nos nutrir, é o Senhor. Porque quando a gente fechar os olhos, nada dessas coisas, nada do dinheiro que nós ganhamos, que nos dá tanta segurança, nada importa. O que vai importar, o que vai valer a pena é o reino de Deus. É a eternidade que nós vamos passar com Deus. Com efeito, quantos não foram os sábios dos gentios que, abandonando a sabedoria desse mundo, repousam sob a pregação do Evangelho, repousam sobre o Senhor? Quantas pessoas ditas sábias, ricos, milionários, pessoas famosas, que baixaram a sua crista e entenderam que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, repousam sob a pregação do Evangelho. Sua pregação se fez, portanto, o quê? A maior de todas. João da Boca de Ouro, João Crisóstomo, falou o seguinte: e também porque aquilo que foi anunciado aos homens em breves discursos, e que entre os perfeitos é chamado de sabedoria, estendeu-se acima de todos os discursos, pois não há nada maior que essa verdade. Aquilo que foi anunciado aos homens em breves discursos. Pessoal, pega um dos evangelhos, por exemplo. Não é uma obra extensa, como, por exemplo, nós temos livros muito mais extensos, mas nenhum é tão perfeito. Nenhum começou como uma semente, ali pequeno, como palavras em uma página, e cresceu, se tornando a maior obra de todas. A maior obra de todas é a Bíblia, a palavra de Deus, os evangelhos, onde nós conhecemos a Cristo, onde nós conhecemos o nosso Senhor, onde nós conhecemos aquele que deu a vida por nós naquela cruz. Então é essa palavra que eu deixo. Minúscula é a palavra da fé. Crê em Deus e será salvo. Mas, espalhada sobre a terra, a pregação dilatou-se e aumentou, de modo que as aves do céu, isso é, os homens, contemplativos e elevados pela inteligência e pelo conhecimento que Deus os deu, habitem nela. Com efeito, quantos não foram sábios dos gentios que, abandonando a sabedoria desse mundo, repousaram sob a pregação do Evangelho? Sua pregação se fez, portanto, a maior de todas. Que você, assim como eu, pessoal, possa repousar sob o Evangelho, sob a sombra do Evangelho, que não deixa com que o sol nos mate, que não deixa com que o sol nos destrua. Então é essa palavra, esse é o Little Drop dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Indicação de leitura. A gente está falando de um homem que viveu entre o ano de 1225 e 1274. Fez parte da Igreja Católica, fez parte da Igreja Romana? Fez. Só que é um grande teólogo, um grande homem de Deus, um homem que tem muito a nos ensinar na sua teologia. Lembrem-se também que nenhum teólogo é perfeito, nenhum pastor é perfeito. Se você esperar a perfeição de mim, você vai se arrepender. Perfeição nas Sagradas Escrituras. Mas é muito bom os teólogos, é muito bom os pastores nos ensinarem corretamente a palavra. Então, recomendação, Tomás de Aquino, Catena Áurea, edição contínua dos Evangelhos. Estamos vendo o Evangelho de Marcos. Nós vamos ver bastante sobre a catena. Deus abençoe. Amo muito a vida de vocês. Aqui na descrição tem um link para baixar nossos e-books gratuitos, seguir nossas redes sociais, nosso podcast. Tem tudo aqui. É um link aqui embaixo. Clica e recebe conteúdo cristão de tudo quanto é lado, pessoal. Tá bom? Deus abençoe. Deixa a tua opinião aqui embaixo.